Agora chegamos no momento importante. Vamos falar sobre verbo 3, né? Terceira parte, mas observando o modo subjuntivo. Então, você já estudou as 6 flexões de tempo do modo indicativo. Agora conhecerá as 3 flexões de tempo do modo subjuntivo e também o modo imperativo, que não possui flexão de tempo. Então, vamos observar que agora que o modo subjuntivo possui 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Abram o livro na página 218. Tempos do modo subjuntivo. Leia o poema a seguir e responda às questões. Delírios e de pães. Viver vale um delírio. Se tiver 2 pães, venda um. Compre um lírio. A vida tem os pés no chão. Se tiveres 2 lírios, vende um deles. Compre um pão. Letra A diz: comente suas impressões sobre o poema lido. Resposta pessoal. Cada um vai colocar da sua maneira as suas impressões sobre o poema. Na B diz assim: que ideia o eu lírico defende na primeira e na segunda estrofe? Essas ideias são contraditórias? Bem, na primeira estrofe, o eu lírico diz que a vida vale um delírio. Então, se tiver 2 pães, vale a pena vender um pão para comprar um lírio. Já na segunda estrofe, ele afirma que é preciso ter os pés no chão, que se tiver 2 lírios, é necessário vender um deles e comprar um pão. As ideias, então, não são contraditórias, pois nas 2 estrofes o eu lírico sugere que se tenha um pão e um lírio. Agora, copie em seu caderno a alternativa correta a respeito das formas verbais em destaque no poema. Então, nós temos: se tiver 2 pães e se tiveres 2 lírios. Na primeira estrofe, o verbo ter está conjugado na terceira pessoa, tiver, enquanto na segunda estrofe está na segunda pessoa, tiveres. Então, essas 2 formas, verbais, elas expressam incerteza, hipótese, podem marcar a letra B. Em que tempo essas formas verbais estão? Estão no futuro. Quando conjugado no modo subjuntivo, além de expressar hipótese, a forma do verbo também exprime a noção do tempo. O modo subjuntivo é aquele modo quando queremos nos referir a um desejo, a uma possibilidade, a algo incerto que ainda não aconteceu. Mas então, além de expressar hipótese, a forma do verbo também pode exprimir a noção de tempo. E o modo subjuntivo possui 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos para a página 219? Diz assim: leia a sinopse abaixo sobre a obra Se Eu Fosse um Livro e depois responda as questões. Se você fosse um livro, como gostaria de se relacionar com os leitores? Na tentativa de formular respostas criativas para a pergunta, o poeta português José Jorge Lettre e o ilustrador André Lettre, pai e filho, criaram a obra Se Eu Fosse um Livro. O título faz uma investigação poética sobre o que um livro supostamente esperaria da interação com seu público. Comente com a turma a resposta que daria à pergunta feita no primeiro parágrafo. Se você fosse um livro, como gostaria de se relacionar com os leitores? Responda. Letra B. Segundo a sinopse,
Com qual objetivo a obra Se Eu Fosse um Livro foi criada? Com qual objetivo? Com o objetivo de formular respostas criativas à pergunta do título. Letra C. A forma verbal destacada está em que modo e tempo? Fosse, né? No pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo exprime condição e fatos hipotéticos que poderiam ter acontecido, mas não se concretizaram. Letra D. Essa forma verbal, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, expressa um fato hipotético. Qual trecho da sinopse confirma isso? A letra B, que diz assim: o título faz uma investigação poética sobre o que um livro supostamente esperaria da interação com seu público. Podem marcar então a letra B. Como o modo subjuntivo expressa possibilidade, isto é, algo que pode acontecer, os tempos desse modo revelam um sentido incerto que depende de outra ação para completar seu sentido. Por isso, uma forma verbal no subjuntivo costuma ser acompanhada por outra no indicativo, fazendo uma espécie de correlação temporal para expressar com mais clareza o que se pretende. Veja, mesmo que seja difícil, tentarei conquistar o primeiro lugar. Então, tentarei conquistar, futuro do presente do indicativo, e olha o verbo seja em negrito, presente do subjuntivo. Mesmo que seja difícil, presente do subjuntivo, tentarei conquistar o primeiro lugar. Agora, sabendo que o modo subjuntivo apresenta os seguintes tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e futuro, acompanhe o modelo de conjugação dos verbos. Verbo falar, primeira conjugação. Que eu fale, que tu fales, que ele e ela fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles, elas falem. Verbo vender, segunda conjugação. Que eu venda, que tu vendas, que ele, ela venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles e elas vendam. Verbo partir, terceira conjugação. Que eu parta, que tu partas, que ele e ela parta, que nós partamos, que vós partais, que eles, elas partam. Observe agora o verbo em destaque na frase abaixo. Espero que o sol apareça, que ele apareça. Apareça, verbo no tempo presente do modo subjuntivo. Agora acompanhe comigo pretérito imperfeito do subjuntivo, verbo falar. Se eu falasse, se tu falasses, se ele, ela falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles, elas falassem. Verbo vender. Se eu vendesse, se tu vendesseis, se ele e ela vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles, elas vendessem. Verbo partir. Se eu partisse, se tu partisseis, se ele, ela partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles, elas partissem. Agora acompanhe comigo a frase abaixo. Se o sol aparecesse, poderíamos ir à praia. Olha o verbo em destaque, aparecesse. Ele aparecesse. Mostra aí um verbo no pretérito imperfeito. Olha como é que está a nuvem. Carregada, está chovendo. Eu acho que o sol não vai aparecer. Mas vamos ver no futuro? Vamos ver o próximo slide? Acompanhe comigo. E
o sol apareceu, o sol apareceu. Agora acompanhe a conjugação do futuro do subjuntivo, do verbo falar. Quando eu falar, quando tu falares, quando ele e ela falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles, elas falarem. Verbo vender. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele, ela vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles, elas venderem. Verbo partir. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele, ela partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles, elas partirem. Acompanhe agora a frase. Quando o sol aparecer, poderemos ir à praia. Então, quando ele aparecer, né? Mostra um verbo, o verbo aparecer em destaque, está no futuro do subjuntivo. Já falamos do modo indicativo, do modo subjuntivo, agora chegou o momento de falarmos das formas do modo imperativo. Para isso, leia a história em quadrinhos que está na página 220. Meu filho, fui trabalhar, mas deixo algumas tarefas e quero que você as cumpra. Limpe suas gavetas e cacarecos. Arrume a sua cama e dê um jeito no seu armário. Ponha essa bermuda imunda e essa camiseta fedida para lavar e jogue fora esse tênis velho e fedorento. Recolha os papéis de bala jogados debaixo do sofá e tire aquela lesma do banheiro. PS. E o mais importante, não esqueça de tomar toda a sopa de legumes. Meu Deus, hein? Que bilhete! Você já conhecia a personagem Ozzy? Escreva. O que você achou da história lida? Letra C. Na história em quadrinhos, a mãe de Ozzy lista as tarefas que o menino deveria cumprir naquele dia. Que formas verbais ela utilizou para isso? Ela utilizou limpe, arrume, dê, ponha, jogue, recolha, tire e não esqueça. Que sentido essas formas verbais expressam nesse contexto? Bem, elas expressam ordens, comandos. Com base nas tarefas lidas, o que é possível perceber em relação ao perfil e ao comportamento de Ozzy? Bom, eu como mãe diria, que ele parece um menino desleixado, desorganizado, despreocupado, acomodado e por aí vai. Prestem atenção na ortografia, principalmente se você for escrever a palavra desleixado. Observe como se escreve, tá? Letra F. À medida que as tarefas são descritas, a imagem do rosto de Ozzy vai se modificando. Por que isso acontece? Porque ele não gosta de realizar essas atividades ou não quer cumpri-las. Para expressar as tarefas que Ozzy deveria cumprir, a mãe dele utilizou algumas formas verbais no modo imperativo. O modo imperativo exprime ordem, conselho, instrução ou pedido. Esse modo apresenta duas formas, afirmativa e negativa. Letra G. Cite um exemplo do verbo no modo imperativo, afirmativo e um no imperativo negativo, empregados na lista de tarefas da mãe de Ozzy. Imperativo afirmativo, limpe. Imperativo negativo, não esqueça.